Até mais. Rosana. Boa noite, Juliana. Boa noite, Rosana. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, que bom ter vocês aqui conosco e para a gente poder falar um pouquinho mais sobre saúde emocional, que é um tema tão relevante e ultimamente tem sido aí os trending topics, né? Os tópicos mais comentados ultimamente. E por conta até mesmo dessa situação que a gente está vivendo, que pegou todo mundo de surpresa e agora a gente está tendo que aprender a lidar com essa nova situação, né? Então, conforme qual você tinha falado, né, Ju, tivemos aí um aumento bem expressivo que até nos chamou a atenção, não só pelo número, que foi quase aí 1000% de crescimento, mas também porque a gente teve também uma mudança no padrão dos temas que as pessoas passaram a buscar. Então, a gente iniciou aí, por exemplo, em janeiro, tínhamos ansiedade, depressão, transtorno bipolar e orientação profissional. E aí, para abril, já tivemos aí um leque maior de opções em relação aos temas procurados, então expandiu um pouco a quantidade de temas e tivemos um aumento bem expressivo de ansiedade, apontando aí de 14,29 pontos percentuais para 26,67, que nos faz chamar que nos acende, assim, nos deixa com uma bandeira vermelha. Não só a ansiedade, mas também a adaptação com home office, que antes nem existia esse tema, e agora ele passou a ser abordado e procurado pelas pessoas, porque estão trazendo novos cenários que as pessoas estão precisando se adaptar. Então, temos aqui outros temas, a adoção de filhos, acompanhamento de gravidez, né, que tinha aí, aqui, ó, incertezas quanto ao momento e ao futuro, que também era um assunto que antes não tinha, e agora a gente está abordando. Então, hoje, eu e a Rosana, tudo bom, Rosana? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. A gente vai trazer um pouquinho para vocês aí, espero que possamos acrescentar um pouco na noite de vocês, nessa noite de quinta-feira aí, tá bom? E hoje a gente vai falar então como começar sobre saúde emocional na quarentena e não tem como falar isso sem também falar sobre o confinamento e a diminuição das relações interpessoais. Então, no país todo a gente está com cenários diferentes em relação em relação a quanto que a gente tem que ficar em casa, né? Quanto que a gente pode, quanto que o governo está pedindo para a gente ficar, os estados, né? Então, temos cenários mais leves, como está tendo aqui em Curitiba, que é de onde eu estou falando, como também temos cenários mais rigorosos, como está tendo em São Paulo. E essa diminuição das relações interpessoais, ela traz consequências e traz reflexões, traz novas perspectivas que talvez antes a gente não precisou se adaptar, certo? Então, rotinas adaptadas aí para todo mundo. Home office, filhos em casa, diminuição dos contatos com as pessoas que a gente está acostumado a ter, tudo isso a gente começa a ter algumas situações diferentes. Então, o que eu faço com as minhas crianças? Principalmente quem tem filhos pequenos, né, Ju? Acho que você até pode contribuir um pouco. É uma adaptação bastante grande, Né? com certeza. Então, isso está trazendo situações adversas até para a gente poder lidar. Como que eu vou entreter as crianças? Eu não posso levar no parquinho? Como que a gente vai lidar com isso? Está todo mundo em casa, a casa às vezes cheia ou a casa muito vazia. E isso daí traz novas perspectivas. As incertezas das nossas vidas, que a gente viu ali, que foi um assunto muito procurado, que teve um aumento expressivo de incertezas em relação ao futuro. O que você acha disso, Rosana? Estamos vivendo um momento único, né, Aline? Acho que as coisas da forma, e a gente não sabe quando isso vai terminar, e como você mesmo mencionou, em alguns locais já começaram a poder sair, outros ainda nem sabem quando a gente vai poder sair. Então, as incertezas são gerais, em termos financeiros, em termos profissionais, tudo é uma incerteza.
O que a gente percebe é que não é uma incerteza somente com relação ao futuro nosso enquanto civilização ali, né? O que vai acontecer Não. em termos do vírus. Mas, assim, incerteza com relação às nossas posições de trabalho, incerteza com relação à nossa própria instituição, né? Qual vai ser, assim, a adaptação que nós estamos atravessando. Então, essa incerteza, ela tem um desdobramento que vai além da vida pessoal para a vida profissional. Então, acho que esse cenário ele acaba contribuindo bastante até com as questões de saúde emocional. Todos E esses, gerando até, enfim, exatamente. Então, gerando acho que esse é emoções diferentes, né? soluções diferentes, termos que ter assim novas soluções num período muito curto de tempo, né? Então, como você falou, viver com a criança em casa, quem vive sozinho, então administrar muito mais fortemente, né? Essa solidão. Então, isso tudo pode culminar realmente aí em algumas questões do espectro mais psicoemocional, em que a gente precisa estar muito atento para a gente não adoecer. Isso, até E a porque questão a rotina adaptada, a nossa rotina, na verdade, ela traz um certo conforto para o nosso cérebro. Ele não precisa aprender novas coisas, ele não precisa lidar com situações diferentes. E isso, por si só, já reduz o estresse. Agora, com tudo novo, a gente acaba vivendo cada minuto do nosso dia, aumentando hormônios de estresse, aumentando, até mesmo alterando, tendo alterações de humor em relação a isso, né? Só mais um ponto para colocar, eu vejo que aqui na nossa live nós temos bastante líderes de equipe, né? Bastante pessoas que têm equipes, muitos que são a própria equipe, mas muitos líderes de equipe. E o quanto que é importante nós, com todos os nossos times, termos, assim, mesmo que no trabalho home office, o quanto que a gente pode pensar, assim, em alguns horários estabelecidos, né, para essa equipe, porque isso já nos dá aí um panorama maior de organização. Então, acaba sendo um ponto bastante importante aí para a gente pensar enquanto esses conflitos que existem e o quanto que a gente pode, como líder, realmente trabalhar nesse aspecto, né? Até mesmo a ociosidade, né? Que algumas pessoas estão tendo, ociosidade ou redução de jornada, isso daí, esse excesso de tempo livre, o que eu vou fazer com isso? Antes eu preenchia com trabalho, eu preenchia com deslocamento, mas agora eu estou com tempo demais. Isso pode trazer também consequências, porque no início, as primeiras semanas, assim, teve um boom aí de Netflix, filme, plataformas de streaming, mas chega uma hora que isso cansa. Então as pessoas já já viram todas as séries, maratonaram todas, já aprenderam a cozinhar, aprenderam a fazer alguma outra coisa. E agora? Que a gente já está aí há 2 meses nessa situação, como que a gente consegue lidar com isso? E a ociosidade, ela também começa a gerar conflitos, né? Também temos o medo. O medo, Rosana, o medo é bom ou o medo é ruim? Olha, o medo, ele nos protege sempre, né? Porque o medo faz com que a gente se precavenha de situações que podem ser perigosas, mas ao mesmo tempo, em excesso, ele nos paralisa. Então, hoje, a incerteza acaba gerando medo. Então, hoje em dia a gente vê, eu tenho recebido muito, os atendimentos que eu tenho realizado agora são todos online, né? E no consultório trazem muito essa questão do medo de tudo, medo assim de que sair de casa, o medo de que o que vai ser, o medo de que alguém da família se contamine, o medo do trabalho, se vai se manter. Então a gente tem recebido muito isso de vários pacientes, a questão do medo é muito presente. E o medo, quando ele paralisa, assim como a ansiedade, quando ele causa esse tipo de prejuízo, a gente precisa olhar isso daí com um pouco mais de calma. Uma coisa é a gente está vivendo um momento de certeza, né, igual a gente está falando aqui. Então, no início, por exemplo, até mesmo a parte médica, a gente tem divergência de opiniões, agora menos do que tinha no início, mas elas ainda se mantêm. Entra pessoa, sai pessoa, alguém não fica, muda tratamento, faz protocolo. Então, a gente tem essas incertezas, isso também está atrelado junto ao medo e junto à ansiedade. Então, é todo um quadro que compõe um cenário assim que pode desestabilizar a gente como indivíduo, pessoalmente, né? Então, a ansiedade. E a questão do medo, Aline, a gente também vê até mesmo do novo, né? Porque o novo, quando você vai, por exemplo, você tem que sair de casa e usar a máscara,
é uma nova situação, né? Então, isso fica... a pessoa, às vezes, não sabe como agir. Então, às vezes, ela até prefere não sair por causa que o medo está paralisando. Então, o cuidado mesmo é você não deixar isso tomar conta da sua vida como um todo. E se tomar conta, saber reconhecer e pedir ajuda. Exatamente. Aí procurar ajuda. E procurar ajuda. A ansiedade, ela entra também com uma diferença entre a ansiedade, doença, e sintomas ansiosos, que é uma diferenciação bem importante a gente ter. Sintomas ansiosos é normal a gente ter, mas a gente consegue seguir nossa vida, a gente consegue seguir com as nossas rotinas e o nosso cuidado. Agora, a ansiedade, quando ela entra num cenário mais patológico, que te paralisa, que te dá um prejuízo, a gente precisa observar e analisar isso, procurar um médico para ter uma análise mais certeira em relação a isso, conversar melhor, entender o quadro, porque também tem benefícios de tratamento, quando ela te paralisa. Então, a gente vive num momento de incertezas, um momento de ociosidade, um momento de medo com rotina adaptada, gerando ansiedade. A gente está aí com vários fatores que se somam e que reconhecê-los, falar estou ansiosa, estou com medo, essa incerteza me causa. Então, o fato de você reconhecer faz com que você consiga ter um pouco mais de ferramenta para poder enfrentar essa situação. Excesso de informação. Isso daí já deu uma diminuída, né? No que está correndo, né? Mas o excesso de informação, ela também causa ansiedade, ela leva a sintomas ansiosos. O excesso de informação é difícil da gente discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Então, diferente da H1N1 que a gente teve lá em 2008, 2009, o WhatsApp nem existia. E agora a gente tem tudo na palma da nossa mão. A gente recebe um boom de informações, as mudanças que ocorrem, elas chegam muito mais rápido ao nosso conhecimento. E o excesso de informação pode levar a gente a desenvolver essa ansiedade, desenvolver medo, desenvolver incertezas. Então, você vê que o panorama de agora é um panorama rico para ter esse tipo de sentimento, né? E junto com esse excesso de informações, temos aí as fake news, que tem pouco, né? Até a Organização Mundial da Saúde, né, doutora Aline, ele até cunhou um novo termo, que era a infodemia, né? Que é assim, um aumento muito substancial de informações mesmo que estão circulando, né? Eu acredito que, assim, com algumas travas feitas por plataformas como o WhatsApp, né, de não poder disseminar informações em massa, isso tem sido muito positivo. Mas, de qualquer forma, ainda assim, nós temos muitas informações e que chegam aí com um avalanche, né? E talvez saber lidar com todas, administrar todas, ou separar aquilo que é de fato, né, uma informação de qualidade das que não é, nem todos têm habilidade para isso. Então, talvez a maior sugestão aí seja fontes confiáveis mesmo, né? E em fontes que tenham realmente um embasamento científico, técnico, para que a gente realmente tenha acesso a isso, né? Isso, procurar sempre a OMS, procurar o Ministério da Saúde, que são fontes confiáveis. A gente olha lá no link, assim, por exemplo, um site que eu não conheço, um site pequeno, que tem um nome diferente, cuidado ao compartilhar aquela informação. Então, como você mesmo lembrou, Ju, o WhatsApp colocou meio que a gente de castigo, né, para não compartilhar as informações. É verdade. Rosana, doutora Aline, chegou uma pergunta aqui pra gente, da Alissa Nani. Ela fala o seguinte, ela diz assim que hoje o problema dela não é a ociosidade, mas é o excesso de trabalho, os horários ficam confusos e os extras se tornam padrão, né? Então, o que a gente podia falar um pouquinho? Porque realmente, né, é o outro extremo. É justamente o contrário dessa ociosidade, né? Ela está até com uma dificuldade de administrar tamanho o aumento aí da carga horária. O que vocês podem dizer um pouquinho sobre isso para a gente? Olha, obrigada, Alissa, pela pergunta, inclusive. E a gente também tem esse enfrentamento, porque como a gente saiu do ambiente físico, a gente está num ambiente domiciliar, às vezes esse limite de até onde eu vou, que horas eu paro, que horas eu começo, ele fica um pouco mais flexível. Então, por exemplo, às vezes a gente não é raro você estar em home office e a pessoa precisa sair rapidamente para fazer alguma coisa pessoal e voltar. Esse tempo medido que a pessoa sai, se ela estivesse no ambiente físico do trabalho,
talvez ela não sairia. Então, evitar isso, evitar sair, mas para também evitar não ficar mais. Então, ter horário, fazer isso de uma forma mais sistemática. Isso. Saber anotar os horários. Meu horário de entrar para trabalhar é às 8, eu entro às 8, eu não entro às 8h30 porque eu tomei um café da manhã a mais. Se comportar como se a gente realmente estivesse no ambiente do dia a dia e levar isso para fazer a pausa para almoço, não almoçar na frente do computador. E saber também, às vezes, falar, olha, não vou fazer reunião depois das 8 da noite. Porque isso acontece, né, Juliana? Onde quer? Tem que dar o limite. Tem que dar o limite. Rosana, quer dar alguma dica para ela em relação a essa reorganização aí dos seus horários aí, estando em home office? Sim, isso é muito difícil mesmo, porque como você está em casa, você acaba pulando algumas questões. Eu tenho relatos de pacientes que até às vezes não almoçam, ou então vai à noite, até altas horas da noite. Então, esse cuidado tem que ter, porque senão você vai acabar indo para o outro extremo, que é um cansaço físico e mental que vai prejudicar todo o seu trabalho. Então, estando em casa, procure manter a rotina, né? A hora de começar, a hora de parar para almoçar. Que se você estivesse na empresa, você faria esse horário. Então, faça isso, hora de sair, a hora de fechar o computador. Isso é muito importante, porque senão isso pode até causar um cansaço que quando for retomar o trabalho, se for, porque muitas empresas continuarão home office, pode ser prejudicial. Isso. Perfeito. Maravilha. E a gente vai abordar um pouquinho mais aqui, coisas para a gente fazer agora que a gente está em home office, né? Só antes de continuar, eu lembrei aqui, Rosana, que você tinha compartilhado. Esses dias a gente estava conversando sobre home office também, quanto que as atividades online que a gente faz, igual o Zoom, reuniões assim, como elas tomam a nossa atenção. É diferente de uma reunião presencial, que às vezes a gente entra em modo avião e depois volta, mas como a dinâmica é outra, eu preciso prestar muita atenção no que está todo mundo falando, não apenas quando meu nome é chamado. E isso também faz ter um desgaste maior, um cansaço maior, porque a gente sai daquela rotina adaptada, né? Nosso cérebro não entra no modo automático. Então, a atenção constante também tem uma sobrecarga aí na própria pessoa. Exatamente. Tem um estudo já feito sobre isso, né, Aline? Que quando a gente está em reunião, as coisas na empresa, você consegue às vezes dar uma descansada. Agora, quando você está em reuniões online, você fica o tempo todo muito ligado. Então, as pessoas que têm participado de muitas reuniões têm colocado um cansaço mental no final do dia maior do que seria na empresa. Então, esse também é um cuidado que as empresas, os líderes têm que ter, de espaçar, de ver quanto tempo vai durar uma reunião, porque as pessoas também têm um limite de quanto tempo ela consegue prestar atenção. Então, isso tem que ser um cuidado para essas reuniões que tem sido muito comum. E as pessoas também estão se adaptando a essa nova rotina de fazer reunião online. Isso. Então, vamos falar um pouquinho o que fazer em home office, né? Primeiro, foque na prevenção. O número 1, foque na prevenção. O que a gente pode falar sobre isso? Não é só na questão da prevenção física, que isso está sendo muito falado, a questão de você se cuidar, de usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos, o distanciamento, mas principalmente na questão da prevenção da saúde mental, né? Então, você se resguardar, você tomar cuidado para que você, se alguns dias você não se sentir bem, isso é normal, né? Alguns pacientes trazem, mas olha, eu não me sentia assim antes, porque é normal, a situação toda externa está mexendo com todas as pessoas. Então, assim, o dia que você não estiver bem, ok, tudo bem, tem dia que você não vai estar bem. Você precisa estar atento para poder se cuidar para quando esses momentos vierem. Tem dia que a gente vai acordar bem, tem dia que a gente não vai acordar, porque toda a rotina mudou. Então, a prevenção é a prevenção física e a prevenção também psicológica, mental. Você tem visto isso no consultório, doutora Aline? Sim.
Então, a gente reduziu bastante a quantidade de consultas físicas, apesar de ainda estar acontecendo. Mas online. Também tem, e aumentou também bastante a quantidade de casos, assim, com sintomas ansiosos e medo. Então, o que a gente fala para esses pacientes? Fala, gente, seja realista. A gente tem que trabalhar muito no presente, no agora. No que eu estou fazendo para isso? Eu estou lavando minhas mãos, eu estou utilizando a máscara quando estou em ambientes compartilhados. Eu estou fazendo o que eu posso? Sim. Então, entenda isso na tua cabeça para que você tenha consciência do teu checklist de que está sendo feito e se acalme e fica na realidade. Então, às vezes a gente se perde e fala, meu Deus, vai acontecer isso, aquilo, mas olha, eu estou fazendo tudo o que eu posso. Então, vamos trabalhar com o que é real. Ser realista, assim, trabalhar nesse âmbito está sendo um diferencial bem importante para quem consegue lidar com isso bem. 2. Reclamar é clamar 2 vezes. Você já deve ter ouvido essa frase, mas por que a gente trouxe? Porque quando, nesse momento, você acaba repetindo algumas coisas, a gente acaba, às vezes, até quase um mantra. Ficar reclamando, do governo, ou então das questões de, como é ruim ficar em casa. Então, são coisas que você fica clamando e aquilo vai se tornando uma coisa mais real para você. Então, aquilo que você chama, aquilo vai se repetir mais para você. Então, tentar mudar esse discurso, até mesmo dentro daquilo que a Aline colocou, do que você vai estar vendo, das informações, do que você recebe. Então, o que você passa também, o que você fala. Isso é uma forma de você colocar mais positividade no teu dia, né? 3, mantenha-se ativo. Aqui, de novo, são as 2 questões. Mantenha-se ativo, tanto a questão física, que é fazer exercício, procurar, você... Tem tantas... não dá para ir na academia, não pode sair para caminhar no parque, não pode sair na rua. Mas em casa, hoje, a gente tem muito acesso. Há várias formas de academias que estão dando aula online ou vídeos gravados. Então, essa questão... E por que isso é importante? Porque a questão física, ela traz toda uma melhoria de circulação sanguínea, ela faz uma questão de você melhorar o seu humor, você se sente vivo. E a parte mental, mantenha-se ativo assim, veja coisas boas, assista bons filmes, leia bons livros, então mantenha-se, faça a palavra cruzada, tudo isso vai te fazer coisas boas e vai movimentar tanto a sua mente quanto o seu corpo. Porque ligado mesmo, né? A questão de mente sã e corpo são. Então, assim, as coisas têm que estar juntas. Pessoal que está no Zoom, que quiserem fazer perguntas, pode enviar via chat. Tem ali embaixo, né? Uma abinha ali que fala chat. Pode se utilizar dessa ferramenta para mandar suas perguntas. As perguntas via Facebook estão chegando bastante, aqui a gente já vai começar a respondê-las, mas via Zoom também podem mandar as perguntas, tá bom? Fiquem à vontade. Saiba filtrar. 4. Saiba filtrar o que é essencial. Cuidado com o que absorve. As coisas estão muito interligadas, né? De novo, a gente volta assim. A gente tem muita informação. Se a gente ligar a TV, a gente tem desde as 4 horas da manhã, quer dizer, a noite inteira tem notícia. Então, tem que tomar cuidado. Você tem que fazer, eu costumo falar para os pacientes, fazer uma dieta de notícias. Que horas que eu vou ver, com parcimônia, como disse a Aline, os sites que sejam realmente confiáveis. Porque se você entrar, assim, quer fazer tudo, você quer ler tudo, você vai ficar muito preocupado. E outra coisa, assim, também, cuidado de não querer resolver tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou por partes. O que dá para eu fazer hoje? Até nessa questão que essa pergunta veio de que você trabalha às vezes demais, é isso que acontece, você quer dar conta de tudo.
Então, você acaba tentando resolver tudo e absorver tudo. Tanto no começo, as pessoas queriam participar de todos os filmes, ver todos os livros que não leram até agora, aprender inglês, tudo ao mesmo tempo. Tem que ter uma programação, então, para você poder ver o que é bom para você e o que dá para você fazer agora. Porque se você for querer fazer tudo, você vai ter um sentimento de insatisfação, de impotência, que vai ser pior ainda do que não fazer. Mesmo. Então, a gente precisa, tem ferramentas que a gente consegue priorizar, saber identificar, por exemplo, isso daqui, qual que é o nível de prioridade que isso tem na minha vida, e realmente pensar, porque se a gente ficar resolvendo tudo sem classificar em urgente, alta prioridade, média prioridade, baixa prioridade, não prioritário, se a gente não tiver isso conscientemente, a gente acaba tomando para si muitas situações, seja em casa, seja no trabalho. Então, filtrar o Aline, Oi. Algo que eu também coloco para os pacientes é que você tem que decidir o que você vai decidir, né? Porque se você for querer decidir tudo, não dá. E até a gente tem visto o que você pode resolver, o que está dentro do seu âmbito, aquilo que você trouxe até mesmo dos cuidados. Você está fazendo a sua parte, você está... Então, não adianta ficar se preocupando com tudo. Então, você tem que filtrar o que é essencial. Exatamente. 5. Mantenha uma rotina para você e para sua família. Isso é muito importante. Até vocês trouxeram da questão de que o trabalho em casa, o home office. Eu tenho uma paciente que ela também colocou essa dificuldade, porque os papéis dela ficaram todos juntos, né? Ela é uma advogada, trabalhava fora, agora está trabalhando home office. Ela tinha uma pessoa que a ajudava em casa e essa pessoa não está podendo vir, então ela também ficou com essa atividade. Ela tinha uma babá que também agora não pode vir. Então, assim, ela ampliou os papéis e as atividades dela em casa. Então, isso fez com que ela se sentisse sobrecarregada. Então, as rotinas, a gente foi colocando até isso para ela, para e passo. Como que você faz? Olha, vamos colocar então, tal hora você vai fazer isso. É claro que o ideal não é o real. Nem sempre dá para fazer. Às vezes tem que dar uma flexibilizada. Mas a rotina, isso facilita. E para as crianças também, a questão de colocar o horário de acordar, porque a gente está, esses dias até as pessoas colocaram, eu dei risada, né? Que a gente está perdido. Às vezes você não sabe se está na quarta, na terça, quem está mais em casa. Quem está fazendo um trabalho, claro, continua trabalhando o horário normal, está conseguindo manter essa sequência. Mas quem está trabalhando home office se perde tanto nos dias quanto na questão dos horários. Mas então é importante saber colocar um horário para acordar, um horário para almoçar, um horário para deitar. As crianças, que horário que vão? A grande maioria está tendo aula pelo computador, online. Então, qual é a hora da atividade? Qual que é a hora que eles podem também ter um lazer? Então, tudo isso é muito importante. Oi? Sobre esse assunto, nós temos a Ilza Minikowski, que pergunta, né, ela comenta justamente sobre isso, que ela tá, como ajudar aí os filhos nas questões de aulas por live, que ela se sente muito ansiosa, muito preocupada, até para entender, né, como é que é a melhor forma de conduzir isso. Também aproveito para falar um comentário da Edneia Ricardo, que fala assim, o que fazer quando a família não entende, né, que o meu trabalho é esse, e eu tô tendo que lutar isso, né, alguns períodos que eu tô ali presente, mas estou destinada essa carga horária para o meu trabalho. Muitas vezes a família acaba não entendendo, né? Não tem a compreensão dos filhos, até mesmo do marido. Como que seria aí, de repente, uma dica importante para que ela pudesse trabalhar esses temas aí com a família? A questão, Juliana, dos pais, esse é mais um papel que os pais tiveram que assumir, que é ajudar os filhos na questão de fazer as atividades da escola, as tarefas. Então, isso é algo que a gente vai ter que desenvolver e buscar também. E as escolas, de alguma forma, têm ajudado. Quando os pais sentem alguma dificuldade, a grande maioria tem um acesso, ou a pedagoga, ou a professora,
que podem ajudar, porque para a mãe é muita coisa que às vezes, ou dependendo do ano que o filho está, faz muito tempo que não vê isso, né? Então é importante que ele tenha esse cuidado de poder contar com essa que a gente fala rede de apoio. E a questão de casa tem sido um relato frequente, sim, porque as pessoas acham que, como está em casa, você pode fazer tudo. E, às vezes, dependendo da idade do profissional, ele é a pessoa que irá no mercado, é a pessoa que vai sair, que vai na farmácia. Então, às vezes, é difícil ele colocar os horários dele e os horários de trabalho versus essas atividades externas, que às vezes, por ser um pai que tenha idade, que está no grupo de risco, então é uma dificuldade. É importante conversar e ajustar também da forma que for possível, né? Acho que conversando as coisas se adaptam. 6. Cuidado com as fake news. Aqui a gente repete isso de novo porque isso é uma coisa muito importante. As fake news, elas acabam gerando todo um processo que é um círculo vicioso. As pessoas veem aquilo, ou tem dois grupos, grandes grupos que a gente tem visto agora. Ou aqueles que negam que aquilo, qualquer notícia, tudo é falsa, porque daí a pessoa fica desconfiada, né? Ou aquele grupo que daí acredita em tudo. Até pacientes de mais idade trazem, e também pacientes que têm pessoas de idade em casa, trazem que às vezes isso é a pessoa de mais idade, mas eu vi no Facebook, mas eu vi no WhatsApp, eles acreditam como aquilo uma verdade. Então, esse cuidado é importante, tanto que está sempre monitorando, o que está vendo. Eu tenho uma paciente que a mãe dela, ela disse que a mãe fica na CNN de manhã até dormir. Então, assim, é importante, mas ela fica muito nervosa com o que ela vê. Então, seja notícia real ou seja a fake news, tem que ter muito cuidado. Tem. Inclusive, antes, na infância, nossos pais monitoravam a gente, agora a gente tem que monitorar. Fala, olha, não confie em tudo que você vê na internet, nem tudo é verdade. Exatamente. E eu lembro que durante as eleições dos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa que a pessoa tende a compartilhar fake news que elas compartilham, que elas concordam com o conteúdo. Não importa se é verdadeiro ou falso. Se é conforme o que ela acredita, ou está mais ou menos na linha do que ela acredita, a chance dela compartilhar é maior. Por isso que isso dá uma grande confusão e nem sempre é verdadeiro. Tem sites que a gente consegue conferir se os vídeos são verdadeiros, se os textos realmente foram do autor que escreveu. Então, sempre observem, está assinado? Dá um Google ali, vê se realmente foi aquela pessoa que escreveu. Tem muitos, né, doutora Aline, falsos sábios agora, né? Muita gente sabe de tudo, e assim, o que aquilo traz? Porque dependendo, eu vejo que para algumas pessoas isso vem de uma forma diferente. Se a pessoa já está num quadro depressivo, se a pessoa já tem um quadro de ansiedade grande, uma fake news pode fazer um estrago muito grande. Então, tanto para a gente passar uma notícia, a gente tem que ter certeza, quanto quando a gente recebe, quanto isso vai afetar. Então, tomar cuidado com isso, porque hoje a gente está interligado. Então, de repente, você passa para uma pessoa e essa pessoa já passa para uma outra e aquilo vira uma verdade que é muito difícil, muito perigosa. E às vezes é uma coisa só. Vamos lá, próximo. 7. Seja luz e conecte-se com quem te faz sentir bem. Então, as pessoas às vezes trazem, mas como que a gente vai fazer isso sem um abraço, sem um beijo? Mas assim, primeiro a gente tem que se sentir bem. Então, isso entra naquilo lá de se cuidar, se estar bem. Você ser luz, você tem que estar bem. Agora, para os outros, faça uma ligação, não dá para ir na casa dos seus pais, porque eles são de idade, porque eles estão no grupo de risco. Faça uma ligação, uma videochamada, converse, dê uma atenção. Às vezes, um pouco que você faz é muito para outra pessoa. Se a gente vê agora essa possibilidade que tem as pessoas que estão internadas de receber ligação dos
parentes. Então, isso ajuda muito no processo, né? Até a Aline pode trazer um pouquinho disso, o quanto isso fisiologicamente vai contribuir. Então, o que a gente pode fazer? Ser positivo para a gente e positivo para quem a gente... E assim, em casa agora, a questão do confinamento, as coisas ficam muito acirradas, né? Então, assim, às vezes qualquer coisinha, você está muito nervosa, pode virar uma discussão. Então, tomar cuidado com isso para você ser uma pessoa que traga positividade na casa. Doutora Aline, oi. Ainda sobre o tema de home office, nós temos aqui um comentário da Viviane Viana, em que ela fala assim, que além de todas as questões, os aspectos aí de ansiedade, né, aspectos mais psicoemocionais, ela traz muita questão de uma preocupação até ergonômica mesmo, né, assim, de como que isso pode ser minimizado, quais seriam as dicas que nós teríamos até para essa questão de ergonomia. Porque o medo dela é até as questões, assim, né, tanto psicoemocionais, mas assim, como que isso também pode refletir as questões ergonômicas versus o home office. O que você pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, a gente tem várias situações que a gente precisa cuidar quando a gente está falando em trabalho, principalmente frente ao computador. Seja não só ao computador, mas em qualquer situação. A gente tem o técnico de ergonomia nas empresas só que em casa a gente acaba flexibilizando um pouco mais em relação a isso. Então, home office, a gente precisa manter as regras. É computador, o centro da tela do computador tem que estar na altura dos seus olhos, o braço 90 graus na mesa, com os pés apoiados no chão, para que não tenha sobrecarga. Então, no sofá não é lugar de trabalhar. Por quê? Porque tua coluna fica completamente torta e você faz sobrecarga das tuas vértebras. Acho que a gente consegue. A Viviane é do grupo, Ju? Não, se a Viviane é do grupo, a gente encaminhar um material em home office, até vou pedir depois ali para o Léo para disponibilizar esse material sobre dicas de ergonomia, que são bem importantes. Eu estou vendo que aqui no nosso grupo de acompanhamento, aqui pelo Facebook, nós temos bastante profissionais da área de RH, né, de várias empresas. Então, acho que talvez até isso, né, enquanto RHs, uma dica importante seria realmente produzir pequenos materiais que sejam bastante didáticos e que facilite e que as pessoas com os recursos que têm em casa possam se adaptar e com isso então ter aí uma questão com a saúde ergonômica que vem em prol da saúde global de cada um dos funcionários, né? Sem dúvida. Mas muito pertinente, boa a pergunta, né? E acho que vai aí uma atenção maior de todos os líderes em relação a passar informações também sobre ergonomia. Muito bem colocado. Isso, o material seria um material simples de compartilhar. E eu, por exemplo, estou numa situação que eu não estou com o meu suporte, estou com 2 tratados, assim, meu computador está em cima de 2 livros de tratado de medicina nesse momento. Então, como a gente consegue adaptar isso em casa mesmo, não tendo material que é o estritamente adequado? Como que eu consigo subir essa tela? Bem interessante, bem importante isso. Excelente. Então, voltando aqui estávamos falando sobre Seja Luz, eu ia comentar, porque tem uma frase que eu acho muito interessante, de que a gente só dá o que a gente tem. Então, como que a gente consegue dar amor se a gente não está sentindo isso? Se a gente está sentindo, se a gente está ansioso, se a gente está com raiva, a chance da gente dar isso é maior, porque é o que a gente está alimentado. Então, compartilhar isso não é apenas estar bem. A gente entende que é um processo, por isso que psicoterapia é algo extremamente importante, porque ela ajuda a gente a identificar essas emoções. E saber nominar as emoções que a gente tem é muito importante. Por exemplo, não é raro em consultório eu perguntar para o paciente o que ele está sentindo, como que é essa dor, e a pessoa não sabe me descrever. Então, ela não sabe se é medo, não sabe se é raiva, não sabe se é angústia, o que é isso, o que é essa tristeza que ele sente? É um incômodo às vezes. Então, identificar o que a gente sente. E aí você pensa, atenção, quantos % do seu dia, às vezes você passa com raiva, enquanto você está só ali vendo as mensagens do Facebook, as mensagens alheias, né? Passando raiva. O tanto que isso está te alimentando, o tanto que isso também pode trazer prejuízo. Então, trazer isso para uma forma concreta, para o momento, é uma forma de falar, poxa, tá demais isso, vou trabalhar isso. Então, ser luz também é quando você está nesse estado de espírito e de desenvolvimento emocional que você tem tanto que você consegue compartilhar isso.
8, trate-se com carinho. Isso a gente já falou um pouco antes, mas é a questão de você cuidar de tudo em relação a você. Isso a gente fala, se alimente bem, até porque essa questão do home office, às vezes você acaba ficando em casa e come, vou comer só um lanche aqui, não vou parar. Então, isso é errado. Então, trate-se bem, coma bem, procura cuidar do seu sono para que ele seja reparador, que você consiga... muitos pacientes estão trazendo a questão de que estão dormindo mal. Porque os horários agora, você não tem exatamente, às vezes, uma hora para acordar, então você vai dormir mais tarde, você fica acordando, porque você fica vendo notícias. Então, tome cuidado com o sono. Tome sol. Mesmo que você more em apartamento, saia um pouco na janela, vá um pouco... alguns minutos são muito importantes. Até ouvi um estudo que é importante você tomar sol na palma da mão. Então, se você vai à janela, tome um pouco de sol. Se tem a vontade, até a gente falou esses dias, né, Aline, de que tem vontade de comer um chocolate, coma. Mas não é só o chocolate. Faça coisas boas para você. Então, se cuidar, ter um autocuidado. E aí entra também a questão de, se possível, fazer terapia. Porque a terapia vai te ajudar nesse momento, em tudo que você está passando, a poder administrar esse novo momento, esse momento único que a gente está vivendo. A forma que a gente se trata é a forma que a gente permite que os outros nos tratem. Então, quando a gente se trata com carinho, você também está dizendo, de certa forma, para outra pessoa, você não pode me tratar assim. Então, às vezes, a gente para pensar. Eu estava assistindo um vídeo esses dias, e ele falava assim, faça um elogio para a pessoa e veja o que ela responde. Se ela responde um obrigada, ou se ela fala, não, mas isso daqui é não sei o quê, paguei baratinho. Essa pessoa não está com a autoestima, com o amor próprio dela tão elevado. Então, quando a gente se ama, quando a gente se trata com carinho, a gente também, de certa forma, diz para o outro, fala, olha, você também vai ter que me tratar assim para se conectar comigo. E isso é muito importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa saúde mental, né, Rosana? Continue seus tratamentos. Continue seus tratamentos. O que sobre esse tema, até vou colocar já uma pimentinha aqui de uma pergunta que fizeram sobre a questão dos tratamentos. Nós temos uma pessoa que está nos acompanhando aqui, chamada Mariana, e ela comenta assim, se está percebendo que está começando a ficar ansiosa, se é já o caso de já ir buscar um tratamento, né? Já buscar uma ajuda especializada, ou se não é o momento. Então, como que a gente pode pensar em relação aí a possíveis tratamentos? Isso é uma coisa para quem já tem, né, algum diagnóstico de doença psicoemocional, ou se é uma questão momentânea. Rosana, como é que a gente pode trabalhar esse tema aí? Olha, Juliana, até dentro do estudo que foi feito, da estatística, a gente vê que muitas pessoas estão procurando agora o tratamento, até mesmo que está sendo feito agora online, por ter esses sentimentos, essa ansiedade, essa depressão, coisas que às vezes não tem certeza se isso é um quadro realmente que pode ser algo mais sério ou se está relacionado ao momento. Então, o que a gente recomenda é sim, procure ajuda, procure quem possa te ouvir e possa te ajudar a clarificar esses sentimentos, essa sensação e te ajudar a passar esse momento. Então, é possível sim e é importante que a pessoa procure para poder entender. Pode ser que seja um atendimento que seja específico para esse momento, ou ela pode iniciar um tratamento que depois pode continuar a não ser só online. Sobre esse tema ainda, queria trazer dois comentários bem do mundo corporativo, e daí já direcionando aí tanto para a doutora Aline quanto para a Rosana. Um deles é da Helena, ela é psicóloga, trabalha numa empresa, e eles estão com um projeto para fazer um acolhimento aos colaboradores que estão aí com sintomas ansiosos, ou até mesmo que tem alguma questão aí de sintomatologia de Covid. Como é que vocês... E ela pergunta algumas dicas, como que ela pode fazer para fazer esse acolhimento, se a gente pode falar alguma coisa sobre isso. E também nessa mesma linha, nós temos uma pergunta aqui da Alissa Nani, e ela fala assim, de como lidar com os funcionários que são positivados para a Covid, né?
como fazer essa intervenção e de que forma que a própria empresa pode, como que a empresa pode servir aí de um canal importante para isso, como acolher. Bom, em relação à questão do próprio acolhimento das pessoas que estão nesse momento tenso, eu acho que o RH fazer isso é um diferencial que com certeza vai ser muito bom para toda a empresa, para os profissionais e para a empresa como um todo. E a empresa que está fazendo esse tipo de trabalho, ela está sendo um diferencial, porque ela precisa apoiar, e eu venho de RH mesmo, também já sei o quanto é importante esse apoio que os funcionários possam sentir do RH. Então, é fazer grupos, às vezes escutar individualmente para ver qual é a necessidade da pessoa e, às vezes, direcionar para um atendimento psicológico, ou se for, de repente, verificar alguma coisa, pode ser uma questão médica. Então, é importante ter essa escuta e para entender o momento de cada um, se houver a necessidade, a possibilidade de fazer um grupo, ok, mas se não puder, um atendimento individual. Uma empresa a qual eu trabalhava tinha um momento que a gente ia até a fábrica, então o RH fazia um plantão na fábrica. Então a gente ficava lá, às vezes não era assim, tem dia que não tinha ninguém e tem dia que as pessoas precisavam ir lá falar alguma coisa, ou que queria um atendimento, ou a gente via se era uma questão social, se era uma questão psicológica, às vezes precisava um atendimento, ele não teria coragem de subir, ir até o RH para falar, então ele ia até no próprio ponto. Então, o RH fazer isso é muito importante. Agora, em questão aos sintomas, acho que a doutora Aline pode nos ajudar um pouquinho mais. Sim. Tanto para o paciente que está positivado para a COVID, né, quanto para as outras pessoas que não têm essa positivação, mas estão com esses sintomas, igual a Helena citou, a escutativa é importante, igual a Rosana estava falando. Tem os protocolos para como lidar clinicamente com esse paciente, mas um acompanhamento, como psicólogo, para as empresas, por exemplo, tem funcionários que têm COVID positivo, ter um acompanhamento psicólogo, entender as necessidades dele, realmente ter a intenção de ajudá-lo, isso é muito importante, porque muitas vezes, como a gente sabe, a maioria dos casos eles não evoluem com quadro de gravidade, mas a pessoa fica com dúvidas, a pessoa tem medos, a pessoa tem ansiedade. Então, ter um trabalho para trazer essa pessoa para um contexto realista da situação, como orientação, lógico que em paralelo ao tratamento clínico, isso é extremamente importante, ter uma escutativa em relação a isso. Eu gostaria só de complementar essa pergunta e até trazendo um pouco do nosso case próprio aqui, né, do próprio grupo em que nós fazemos, né, esse tipo de trabalho tanto com os profissionais internos aqui, quanto para vários clientes que nos procuram. A gente acaba tendo aí uma linha até bastante ativa com relação ao monitoramento das pessoas que têm ou sintomas, né, casos suspeitos, prováveis ou até confirmados de COVID. Então, bem interessante essas perguntas, porque, de fato, a empresa que tem essa preocupação e faz essa escutativa, faz esse monitoramento dentro de protocolos específicos, acho que isso é bem importante, né? E que quando a pessoa evolua para uma hospitalização, possa, inclusive, não só dar o suporte para esse momento do funcionário, mas também para estender isso para suas famílias dependentes, né? Isso realmente é um diferencial muito importante e que tem sido um desfecho muito mais suave para atravessar esse período de crise, né? Então, a dica principal aí, a Helena pede, né, alguma coisa aí em relação à dica, de fato, ouvir, processar e entender o que vocês, como empresa, têm de suporte possível para disponibilizar para essa pessoa nesse momento. Então, bastante importante. Eu acho que uma questão, Juliana, é o RH ser o filtro, né? Porque, como a gente falou, a quantidade de informações que tem é muito grande. Então, se o RH consegue trazer isso, o que é importante, passar para os seus funcionários, porque as pessoas hoje recebem um monte de coisa. Então, quando se coloca o RH separando, olha, isso é importante, preste atenção nisso, isso vai ajudar e vai... tudo é muito novo, né? A gente está no momento que estamos aprendendo a coisa de trocar a roda com o carro andando. Então, muita coisa a gente vai aprender. Mas o mais importante é estar presente, estar junto, dando esse apoio. É porque o capital humano é o capital mais importante da empresa, isso, sem dúvida. E por fim...
A gente não falou dos tratamentos, né, Aline? Acho que ali falar um pouquinho. Mantém os tratamentos. Não é hora da gente fazer modificações de medicamento, a não ser que o médico seja prescrito, a não ser que isso seja prescrito pelo seu próprio médico de acompanhamento. Então, para não ter descompensação do quadro e fazer a utilização dele de forma adequada e não suspender por espontânea vontade. Então, quer começar algum tratamento novo? Precisa ser agora? Se é uma vontade sua, não, eu estou com sintomas. Então, procure atendimento. Vai ser avaliado cada caso de forma individualizada. Uhum. E, como sempre, Rosana, peça ajuda sempre que precisar. Isso é muito importante porque, assim, resume tudo que a gente falou aqui, né? A questão de você ficar, não se sentir bem, procure uma ajuda psicológica, procure o RH da sua empresa, procure o médico, às vezes o médico da empresa, como que, não está atendendo presencial, como que está sendo o contato, a questão da telemedicina, das plataformas de atendimento online, psicológicos. Então, assim, procure. Eu escutei uma frase, só voltando um pouquinho a linha ali, que era uma música do Legião Urbana, que fala assim, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Né? Então, nesse momento, muita coisa que a gente imagina pode não ser real. Então, você vai ter muitos temores que vão estar sozinho. Então, se você trocar, se você tiver alguém que te apoie, com certeza, muitos temores podem ser resolvidos que não são reais. Vamos falar sobre os 7 benefícios da terapia a longo prazo. Então, a terapia ela é uma maneira muito eficiente que a gente tem para lidar com os nossos problemas, tanto psicológicos quanto comportamentais e emocionais. Então, ele provoca dá mais qualidade de vida para a gente, bem-estar pessoal e melhora as nossas relações, tanto dentro de casa como fora de casa. Tem uma frase que eu gosto também que é: pessoa feliz não incomoda ninguém, né? Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, é isso que a gente dá. Em geral, a terapia ela envolve mudanças significativas de dentro para fora. Então, são mudanças que não é o meio que muda para depois mudar. Então, eu sou o fator gerador de mudanças no meu meio. E para isso é um processo lento, que leva anos. Não vai ser, às vezes, em uma consulta que você vai conseguir essas mudanças. E entenda, quem tem 30, 40 anos, foram 30, 40 anos de comportamentos que levaram você até hoje daquela forma. Não vai ser na primeira sessão que a gente vai ter esse tipo de alteração, por isso que é importante persistir. E se não se conectou com um psicólogo, e conexão com o psicólogo é muito importante. Às vezes, se você não encontrou um psicólogo, você se conecte bem, tente outro. Porque é uma questão muito pessoal. Porque ele vai saber de muitas coisas da tua vida e você precisa ter uma conexão maior com essa pessoa, né, Rosana? Vamos falar então um pouquinho dos 7 benefícios. Bom, pessoal, só vou pedir para a gente ajustar aqui um pouquinho o nosso tempo. Nós estamos na reta final aqui da nossa live. Então, vamos falar dos benefícios aí para a gente finalizar com algumas outras perguntas que nós temos. Falar rapidinho, então. A questão do autoconhecimento, que é um pouco do que a Aline já passou aí, que é a gente entender quais são os meus valores, o que move a minha vida, evitar os comportamentos destrutivos. Então, o autoconhecimento ele é primordial, tanto na vida profissional quanto na pessoal. A gente só muda o que a gente conhece, né? Uhum. Desvendar a origem dos comportamentos. Na terapia, muitas vezes você vai conseguir ver por que você faz o que faz. Por que fazemos o que fazemos? Então, assim, você vai conseguir, junto com o seu terapeuta, desvendar algumas coisas, por que isso está sendo feito dessa forma. Promover a conexão com as emoções. Principalmente, você entender que as suas emoções estão interligadas e que todas são muito importantes, né? Até eu sempre trago um exemplo daquela animação, daquele desenho, que é o Divertidamente. A importância de você ter, todas as emoções são importantes. Então, como que você lida com cada uma delas? Então, isso é bem importante. Na terapia, você consegue clarificar isso. Melhorar os relacionamentos.
Isso é muito importante em qualquer momento, mas agora tem sido, eu tenho recebido questão, eu atendo, a minha linha sistêmica, eu atendo individual, atendo casais e atendo famílias. Então, no momento, eu tenho alguns casais que estão falando que algumas coisas ficaram muito mais fortes, né? Por quê? Porque vocês estão ficando muito tempo em casa e, às vezes, algumas coisas que você via pouco, você está vendo o dia inteiro. Então, a terapia, ela ajuda a melhorar isso, a clarificar, a te colocar de que forma você vai lidar com o outro. E na empresa também, porque a gente vai se relacionar em qualquer lugar que a gente esteja. Fortalecer a autoestima. A gente tem uma tendência a focar muito na questão do que a gente errou, nas nossas fraquezas, o quanto estamos sendo ruins. Então, a terapia, ela tem essa questão, a coisa de trazer a luz para aquilo que é bom, para melhorar a sua autoestima. Como que você pode ver as coisas boas que você faz. Seja em qualquer momento, a gente tem que estar focando no que você tem de bom, não só no que você faz de errado. Rosana, aproveitando esse tema aí que você está falando sobre os benefícios, eu queria só colocar um comentário da Camila Lunardelli. Ela fala assim sobre os profissionais que estão na linha de frente, né, do Covid. E nós temos aí, realmente, já vi vários nominhos aí de várias pessoas que são da área da enfermagem, mesmo psicólogos que trabalham em ambientes hospitalares, médicos. Então, assim, entendo que todos esses benefícios que você está colocando, eles se encaixam, se enquadram em qualquer profissional, qualquer linha, né, de atuação profissional. Sim. Mas daria para a gente só pensar um pouquinho aí em relação aos profissionais da área da saúde e como que tudo isso pode ser desdobrado aí para essa realidade, para quem está na linha de frente do Covid? A questão dos profissionais de saúde fica ainda mais forte, né, Juliana? A gente vê que isso está como se fosse a flor da pele mesmo, porque você está vivendo uma realidade tensa toda no seu trabalho, no dia a dia, e também você, muitas vezes, o que a gente tem visto é que os profissionais não estão podendo nem estar com os seus, nem estão podendo ir para casa, então eles não estão podendo nem poder ter esse apoio em casa. Então, esse momento da terapia, ela ajuda nisso, de você poder ter um momento de desabafar, de falar, porque muitas coisas as pessoas estavam acostumadas a conviver com temas como morte, como doença, mas o que está acontecendo agora é uma quantidade muito grande e não dá tempo nem de pensar. As pessoas chegam, se paramentam todas e já saem trabalhando. Então, é uma coisa que às vezes fica tudo acumulado e às vezes quando vai para o paciente, ele traz aquilo de uma forma muito forte. Porque foi um dia estressante, os dias são muito estressantes. Cuidar dos cuidadores é fundamental, né? E talvez para isso ter aí alguma fonte de escape, de repente pensando aí em ferramentas de psicoterapia online, pode ser uma saída importante, até pela flexibilidade de horário mesmo que essas plataformas permitem, né? A gente tem tido essa experiência, pelo menos aqui dentro do grupo, até de muitos acessos em horários alternativos. E isso é muito bacana, né? Porque realmente em algum momento tende a haver essa tensão desdobrada aí para que realmente a pessoa não adoeça. Essa questão da terapia online, Juliana, eu achei que foi maravilhoso. Você, bem no momento que agora isso está acontecendo, as pessoas terem essa possibilidade, o Conselho de Psicologia ter colocado isso de uma forma legal, que isso pode ser feito com todos os cuidados. É claro, tem alguns casos que são específicos que não podem ser tratados, mas isso facilita, a pessoa pode estar em qualquer horário, ela pode estar em casa, ela não precisa mais agora realmente ter... se estivéssemos num momento que não teria a terapia online, não teria atendimento psicológico. Então, isso agora foi uma grande coisa para os pacientes, muito boa. Tratar os problemas psicossomáticos. Isso é uma coisa que a gente troca muito, eu e a doutora Aline, porque muitas coisas que aparecem como sintomas físicos, dor de cabeça, no corpo, má digestão, gastrite, muitas são questões psicológicas. Então, assim, tem que estar muito, claro, tem que ser investigado, mas muitas vezes eu recebo o paciente dos médicos que já foram feitas todo o acompanhamento
e realmente não tem nada questão física, não tem nenhuma questão que justifique aquela dor. É porque aquela dor não está naquele órgão, aquela dor está na cabeça, aquela dor está no sentimento que ela tem com ela, que acaba refletindo num órgão, numa parte do corpo. Exatamente. Não tem como a gente ignorar isso no nosso dia a dia, né? Não são separados. E daí tudo isso vai gerar mudança, né? A terapia, as pessoas às vezes falam, o psicólogo vai te tirar do buraco. Não, ele vai te ajudar a você dar os passos. Quem vai dar os passos é você. Mas essas mudanças, elas vão te ajudar muito para você poder viver não só nesse momento, que é um momento que a gente está extremamente difícil, que é essa epidemia, essa coisa nova, tudo isso. Mas a terapia, ela pode ser e vai ser para você sempre uma possibilidade de melhoria, de cada vez você ser melhor. E eu acho que é um direito de cada um fazer isso, ter um momento só seu. Porque quando você vai lá, você vai falar das suas coisas, das suas dores, do que você está sentindo. Então, é um momento seu. É muito importante isso. Eu gosto de comparar a terapia como um catalisador. O psicólogo, como você mesmo falou, ele não é a pessoa que vai resolver por você. Ele é a pessoa que no meio daquele turbilhão de emoções, ele vai falar, olha, a cadeira aqui tá nessa tempestade de areia e a sala inteira tá virada, suja. Ele é a pessoa que fala, olha, vou te ajudar aqui. Começa tirando a poeira da mesa, arrumando as cadeiras, mas o trabalho é teu. E ele serve como um catalisador aí para a gente poder ter um bom... Essa questão que a gente já falou uma vez, né, Aline, da questão a questão de que se você toma uma medicação, realmente é importante. Então, assim, uma coisa não exclui a outra. Né? Se o paciente está usando uma medicação, ele tem que continuar usando uma medicação que foi indicada pelo psiquiatra, foi indicada pelo médico, mas a terapia é muito importante. Doutora Aline, Rosana, eu gostaria que a gente finalizasse a nossa live respondendo aqui uma provocação, enfim, né, uma pergunta da Isabela Camargo, em que ela fala assim, o que vocês acham que será a readaptação quando nós voltarmos? Então, assim, para a gente concluir aí um pouco desse raciocínio todo, essa noção de retorno às atividades, de retomada, como que vocês percebem que vai ser esse movimento todo aí para a gente poder ir encaminhando aqui para o final da nossa live? Juliana, eu acho que tem muita coisa que a gente vai ter que reaprender, né? E assim, tem algumas máximas que todo mundo fala, logo tudo vai voltar a ser como era antes, e realmente a gente espera que não seja igual como era antes, que seja melhor do que era antes, né? Eu acho que tem muita coisa que pode mudar, em termos tanto organizacionais quanto pessoais, eu acho que muita coisa. E eu espero realmente que essa coisa desse momento que as pessoas estão se dando para o outro, que a gente vê muita gente ajudando muita gente, se mantenha, que não seja só uma questão do momento. Eu acho que eu não sei o que a Aline pode trazer, mas eu acho que é mais ou menos isso que é bem importante. Acho que é uma questão até meio filosófica e de predição assim de futuro. Eu concordo contigo, Rosana, não teremos um novo normal, na verdade teremos um novo normal e não voltaremos às nossas atividades de antes, porque a gente testou muita coisa nova. E voltar algumas coisas ao jeito que era antes, inclusive retroceder. Então, situações, tem uma frase da professora Lucilena Galvão, que eu gosto muito, que ela fala que a gente só anda para frente porque existe atrito no chão. Então, em situações como agora, de atrito, que está nos forçando, ele também faz a gente crescer, faz a gente andar para frente. Então, isso foi uma mudança mundial e não teremos um novo normal daqui para frente. Perfeito. Bom, então, em nome do Grupo Impus, eu agradeço a participação de todos, né? A gente tem ainda algumas perguntas aqui que serão respondidas diretamente para quem as fez. Como eu falei lá no início, nós teremos uma série de lives das empresas do grupo, né? Tanto o Intep quanto a ImpusCare vão ter aí temas. O próximo tema que nós vamos falar vai ser telemedicina. Então, logo, logo a gente vai disparar aí qual será a próxima data. Agradeço muito a atenção de todos. Obrigada, doutora Aline. Obrigada, Rosana, pela brilhante participação, pelos comentários, né? Por toda a condução aí de fazermos pensarem de formas distintas para conseguirmos realmente passar
por essa pandemia, por tudo isso que a gente está passando. Acho que nós, seres humanos, temos uma capacidade ímpar de adaptação, e então isso faz com que a gente tenha realmente esse olhar para frente com bastante positivo. E acho que a grande palavra aí que pode resumir tudo isso que nós conversamos é a questão do equilíbrio, né? Então, tanto entre a vida pessoal com a vida profissional, com a alimentação, então tudo que a gente consiga fazer de uma forma equilibrada pode ser um caminho mais seguro para que a gente possa realmente manter a nossa sanidade mental. Agradeço muito a participação de todos, lembrando que quem fez as inscrições, né, quem mandou lá a inscrição, vai receber agora, ainda hoje, o nosso material com dicas e boas práticas com relação à saúde emocional. Tá bom? Obrigada, um abraço, ficamos por aqui, Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, até mais. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.